Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Plantão Fala Ansiedade. Aqui no nosso Plantão Fala Ansiedade é o momento que a gente entra aqui ao vivo pelo Instagram, sem nenhuma pauta determinada, mas é um momento da gente bater um papo, da gente responder perguntas e comentários. Então, quero saber aí como é que vocês estão. Primeiro de tudo, quero saber se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem, para a gente ir se conectando aqui e dedicar aí agora hoje, dia 27 de abril, às 15 para as 9 da noite. Então, o pessoal, pelo jeito, já está dando um joinha aqui. Olá, Mona Lisa, Elisângela, Michele, Sara, Kênia, Josi. Bom, gente, então se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, puder falar de repente o seu nome, da onde você está falando, podem ir apertando no coraçãozinho aí, para o Instagram entender que esse é um conteúdo legal, que vale a pena ser compartilhado, para a gente passar esse tempo aqui, batendo um papo, e quem sabe eu posso ajudar e auxiliar aí em relação a tanto alguma questão com ansiedade, alguma questão emocional que você esteja vivendo. É o tempo que a gente tira para bater um papo, responder perguntas e comentários, já que às vezes quando a gente tem as nossas lives temáticas, nem sempre dá para responder todo mundo, né? A Elisângela tá falando aqui de Fortaleza, a Deusinha, a Nessa Araújo, olá Sagato, a Charlene de Piauí, a Raquel de Minas Gerais, legal, Suelen. E aí, então, já podem ir preparando aí alguma pergunta, algum comentário para a gente já ir direto no tema, aproveitar o máximo possível aqui o tempo que a gente tem, né? A Vilmar falando aqui de Santana, de Parnaíba, legal, Deusinha. A Vaneuza, cheguei agora, Pedro, boa noite, do Pará, legal, estamos entrando agora também, que bom, seja bem-vinda aí, Vaneuza. A Bruna de Bom Jesus das Selvas, Maranhão. A Edilene de Jequié, Bahia, que legal, Jô, boa noite. A Adriana de Batatais, São Paulo, Ritinha de Fortaleza. Legal, Tati, seja bem-vindo. Estamos começando agora também. Então, gente, estou aberto, quero saber como é que vocês estão, se vocês têm alguma pergunta. E estou aqui à disposição de vocês aqui no nosso plantão. A Elisângela está dizendo aqui que fiz os exercícios de respiração. Que bom, Elisângela. Que bom. Espero que tenha ajudado. O exercício de respiração, ele é principalmente importante na hora de a gente precisar de um certo alívio, né? Às vezes quando a gente começa a perceber que a ansiedade está aumentando muito e aí aquilo vai começando a tomar conta, quando a gente faz o exercício de respiração, a gente interrompe aquele padrão da ansiedade, daqui a pouco quando ela começa a tomar uma proporção que às vezes a gente não consegue segurar e a gente acaba sendo atropelado por ela. Então quando a gente começa a ver que está meio nervoso, meio ansioso, ansiosa, e a gente já faz o exercício, já traz ali um certo equilíbrio pra gente, e aí a gente interrompe aquele padrão que às vezes vai crescendo até de repente virar um loop de crise de ansiedade, né? Legal, a Tati então de Petrolina, né? A Nail de Bonito, Bahia. Legal, a Josi de Rio de Janeiro. Boa noite, Andressa de Vitória, Espírito Santo, que beleza. Maurinha, oi Thalita, Célia Monteiro, bom, a Célia Monteiro já está trazendo uma pergunta aqui, Pedro, quem tem problemas de ansiedade sente dor nas pernas à noite? Bom, Célia Monteiro,
isso depende muito, né? Uma coisa que acontece às vezes com muita gente com as pernas à noite é aquilo que a gente fala, né, da síndrome da perna inquieta, né? Que às vezes dorme só se for balançando a perna, ou às vezes a gente vê que a gente fica balançando muito a perna, né? As pernas inquietas, às vezes até tem gente que fala que isso às vezes se a pessoa dorme com alguém, né? Isso às vezes incomoda o parceiro ou a parceira, o companheiro ou companheira. Então, isso às vezes é um movimento que a gente acaba fazendo de forma muito automática para trazer, às vezes, um certo alívio para a ansiedade, né? Agora, a dor nas pernas, isso depende, né? E como isso pode ser sintomas de outras questões também, o principal, mais importante, é você descartar alguma questão fisiológica com o médico, né? Então, talvez possa ser alguma questão vascular, alguma questão aí que precisa de um acompanhamento médico, né? Então, primeiro de tudo, se você está sentindo essas dores nas pernas à noite, é importante você descartar com algum médico se não há um sintoma fisiológico mesmo que você precise tratar, tá bom? Jô, aqui minha primeira pergunta. Ansiedade da pressão na cabeça e sobre a pressão arterial. Olha, Ju, pelo que eu tô entendendo aqui, né? Às vezes não sei se você está falando que você tem uma sensação de ter uma pressão na cabeça, né? Uma pressão grande na cabeça e se a ansiedade pode ter a ver com a pressão arterial. A gente teve a nossa live, o nosso Fala Ansiedade com o doutor Carlos Henrique Costa, né? Inclusive hoje eu postei a reprise, então tá no meu feed depois, até se você não assistiu ainda, vale a pena assistir, onde ele fala que a ansiedade pode ter sim, dar uma alteração momentânea na nossa pressão arterial, né? Então, muitas vezes, como ele falou, que alguns pacientes chegavam e às vezes ficavam medindo o tempo inteiro a pressão e às vezes a ansiedade por si só pode dar sim uma alteração na pressão arterial. Agora, vale a pena você assistir a live até para entender se no seu caso é a primeira vez que você está tendo, se você já consultou um médico, se você já fez uma avaliação médica para descartar também uma questão fisiológica, né, como eu falei aqui para a colega, para que depois você perceba que sim, isso pode ser só um quadro de ansiedade, né? Mas é sempre um cuidado grande, a gente conversou isso na live, da gente orientar que uma primeira avaliação, ela precisa ser uma avaliação médica se eu estou tendo algum sintoma físico. Depois que eu tenho uma avaliação médica e aí é descartado uma questão física, aí eu posso entender que é algo emocional e aí é importante que eu trabalhe meus aspectos emocionais, né? A busca não para por aí. A busca pode começar por aí, quando eu percebo e eu descarto que não, então não é uma questão de saúde física, mas é de uma saúde emocional e aí eu preciso tratar e trabalhar meus sentimentos e emoções. E a Jo já até mandou uma segunda pergunta aqui, deixa eu só dar uma olhada geral aqui. Nossa, um monte de comentário já, calma aí. Opa. A Lana tá trazendo um comentário que eu acho que vale a pena ler aqui, que acontece com muita gente vem falar comigo praticamente diariamente, né? Ela disse aqui: a minha ansiedade é tão louca que eu sinto dores, falta de ar e uma crise de choro que não consigo me controlar. Alana, infelizmente você não é a única, infelizmente pelo fato de você estar sentindo isso e infelizmente pelo fato de muita gente sentir isso. Se eu for perguntar aqui quem passa por essa situação que você, tenho certeza que muita gente aqui vai concordar. E não quer dizer que a gente tem que se acostumar com isso, né? Se você está tendo dores, falta de ar, crise de choro, provavelmente você está já num quadro de adoecimento emocional relacionado à ansiedade, né? E os sintomas são muito esses mesmo. E aí a grande reflexão e aí a grande pergunta que eu te faço, né? Porque você trouxe um comentário, é o que você está fazendo para superar isso? Você está fazendo algum tipo de acompanhamento? Você faz algum tipo de processo terapêutico? Já fez algum tipo de terapia? Né? A importância da gente entender que isso é um adoecimento emocional faz com que a gente possa refletir sobre
Se eu estou com uma doença física, eu preciso então de um tratamento que me ajude a lidar com essa questão física. Se eu estou com um adoecimento emocional, eu preciso trabalhar nesse aspecto emocional para que eu consiga superar isso. E um bom trabalho para te ajudar a superar isso é um acompanhamento psicológico. É um tratamento psicológico, uma psicoterapia, enfim, a gente pode dar vários nomes, mas é importante sim você tirar um tempo da sua vida, dedicar um tempo da sua vida e da sua energia para desatar alguns nós aí de coisas que de repente você vem vivendo, vem engolindo, vem lidando. E às vezes o fato da gente vai acontecendo um monte de coisa, a gente vai engolindo e vai seguindo, e vai seguindo, e vai seguindo. Chega uma hora que o nosso corpo vai falando, vai gritando, até chega uma hora que vai paralisando o nosso corpo e a gente vai tendo sintomas físicos tão complicados que, como a gente até falou no outro plantão, é difícil a gente acreditar que é uma questão emocional. E quando a gente de verdade fala, não, chega, agora eu tenho que encarar isso, e a gente começa a olhar e tratar melhor nossas emoções, é impressionante como é que a gente consegue recuperar. Então, se você ou mais alguém estiver passando por situações como essas e de verdade tiverem a fim de superar isso, tiverem a fim de encarar um processo que de verdade vai te ajudar nisso, pode, depois aqui da live, pode mandar um direct para mim e eu posso explicar melhor como é que você pode ter um bom tratamento que vai te ajudar com isso, tá? A Maria tá dizendo aqui, boa noite, Pedro. Manda um oi para minha mãe, a Désia, e meu filho Vitor. Bom, dona Désia, Vitor, beijo para vocês, um oi para vocês, tudo de melhor. Espero que vocês estejam bem aí nesse momento aí de isolamento social. Espero que vocês estejam bem aí, que bom que pelo jeito vocês estão juntos aí como família. Desejo tudo de melhor para vocês, viu? A Tati está perguntando aqui, ansiedade causa problemas graves? Tati, não quero ser um portador de más notícias, né? Mas eu acho que é importante a gente se instruir, inclusive, para a gente refletir e poder transformar, né? A ansiedade causa, sim, problemas muito graves. Ela causa problemas muito graves porque quando a gente não trata a nossa ansiedade, esse adoecimento emocional, né? Então, ou seja, a ansiedade, ela, em certo nível, é algo natural, é algo que todo ser humano tem, que animais também têm, que ajuda a gente a se organizar, a se preparar, enfim. Falo muito sobre isso. Quando a ansiedade passa de certo ponto, ela começa a nos atrapalhar, começa a nos adoecer. E aí, se a gente vai ignorando, normalmente isso vai ficando cada vez mais complicado, a gente tende a ir sofrendo cada vez mais, às vezes a gente vai entrando em quadros cada vez mais sofridos e mais complicados, né? Muitas vezes, eu até vi uma pergunta rápida aqui passando, talvez eu volte nela, consiga achar aqui, se eu conseguir achar nos comentários. Às vezes um quadro de ansiedade pode acabar desenvolvendo um outro adoecimento emocional, então eu posso acabar desenvolvendo um processo depressivo também, porque é tanto tempo lidando com toda aquela dificuldade, com sintomas físicos e emocionais da ansiedade, que às vezes acaba adoecendo ainda mais. Às vezes muita gente está com quadro de ansiedade, às vezes com crise de ansiedade, ou às vezes com ataques de pânico, desenvolvendo uma síndrome do pânico, onde a pessoa tem a vida paralisada. Então, às vezes, ela para de estudar, para de trabalhar, para de se relacionar. Ou seja, talvez há um risco grave de eu ter a minha vida paralisada, né? E se eu desenvolvo um processo depressivo e isso vai se estendendo, a minha vida pode estar em risco. Ou às vezes, se a minha não seja o fato das vezes a minha vida em si está em risco, mas se eu paraliso a minha vida e deixo de fazer as coisas da minha vida, é como se eu também não tivesse tendo uma vida, né? Então, eu não vejo nada mais grave do que isso, né? Da gente talvez não estar conseguindo aproveitar ou usufruir das nossas capacidades, da nossa força de construir uma vida que faça mais sentido para a gente mesmo, para as pessoas ao redor, nossa capacidade de contribuir também no mundo que a gente vive. Então, para mim, os adoecimentos emocionais têm consequências muito graves, né, gravíssimas. E que uma grande questão é a gente poder falar sobre isso, porque não é uma doença terminal que não tem cura e que não tem solução. Pelo contrário.
existe sim solução. Também, praticamente diariamente, eu acompanho pessoas que estão superando essas questões em diferentes graus, às vezes um grau mais complicado, já com uma pessoa que já está com a vida paralisada, outros que às vezes percebem, poxa, eu não quero chegar num ponto onde a minha vida vai travar por completo. Então, o que eu posso fazer para já ir lidando com isso? E aí é muito possível, sim, que a partir de um acompanhamento, de um tratamento, você saia dessa. Mas, de verdade, eu acho que muita gente aqui vai concordar que um adoecimento emocional é gravíssimo porque ele afeta todas as áreas da minha vida, né? Então, é meio por aí, tá? A Giovana aqui está perguntando, né? Tremores acontecem, né, Giovana? Pode acontecer, sim. Tanto aquele tremorzinho, às vezes a gente sente aqui no olho, né? Dá aquela tremida. Às vezes o fato de tremer também é uma reação fisiológica que ajuda, algumas pessoas trazem que é como se fosse uma forma do meu corpo aliviar a tensão que está acumulada no nosso corpo, né? Então, às vezes o medo, né? Uma reação muito natural diante do medo é tremer. Então, diferentes ordens de tremer e de tremores podem estar associados à ansiedade, a adoecimentos emocionais, sim. A Vilma falando aqui, sinto muita dor no peito e o fôlego fica ofegante. Vilmar, né? Não, Vilma, né? Vilma Rodrigues. Bom, Vilma, isso também é um sintoma muito comum, a gente até falou com o Dr. Carlos, né? Essa questão da dor no peito, um aperto no peito, a dor no coração. Isso tudo é um sintoma muito comum da ansiedade. O fato, às vezes, da gente ficar querendo buscar o ar, às vezes fazendo uma hiperventilação, né? Uma agonia, a gente quer tanto respirar que a gente esquece até de soltar o ar, né? Então a gente fica... e parece que o ar não vem, e aí a gente fica naquele desespero, ou fica muito preocupado, será que meu coração tá batendo? Será que eu tô respirando? E aí isso vai dando uma agonia. Às vezes eu tô muito tenso aqui nessa região do tórax, então... eu fico tão travado que eu mal consigo respirar. Então a minha respiração ficou ofegante também. Então é sempre um convite da gente conseguir respirar fundo, segurar o ar, soltar o ar devagar. E se eu perceber que eu estou tendo isso com frequência, é um sinal, um aviso que o seu corpo está te dando, que talvez você precise tratar aí melhor seus sentimentos, suas emoções, tratar sua ansiedade. E aí eu aconselho muito a buscar um acompanhamento psicológico, né? A Thaís falando a mesma coisa, né? Falando que ultimamente está com muita falta de ar, eu durmo e acordo com falta de ar, penso que vou morrer, né? Thaís, essa sensação de morte iminente, como a gente chama, né? Esse medo de morte, essa falta de ar, claro que eu não vou fazer aqui um diagnóstico rápido, pelo que você colocou rapidamente, né? Mas isso é muito típico de um ataque de pânico, né? Essa sensação de que eu estou morrendo, que está faltando ar, que eu estou passando mal, e isso já é um nível avançado de um adoecimento emocional relacionado à ansiedade, né? Então fica aí também a grande orientação, né, para entender que isso é um adoecimento emocional, para entender que não adianta eu ficar só sentado esperando passar, porque a crise de ansiedade ela vem e ela passa. Mas se eu não trato, ela vem, passa. Daqui a pouco ela volta, passa. Então, entender que ela vem e passa te ajuda. Mas ela é tão desagradável na hora que vem que a gente esquece que ela passa, né? Então, aí se você não quiser ficar convivendo com essa situação e às vezes tendo a sua vida talvez paralisada também, né? Porque aí eu fico com medo de sair, eu medo de fazer as coisas, e isso é como se os sintomas fossem cada vez mais meio que tomando conta e me controlando ao invés de eu conseguir controlá-los, né? Então também aí vale a pena sim investir seu tempo, sua energia, seu dinheiro também na sua saúde, não só para você se libertar desses sintomas, mas o que acontece muito é que quando a gente vai trabalhar as nossas emoções, a gente tem vários ganhos, que no começo são ganhos secundários, porque eu só quero me livrar daquilo, e depois eu tenho esses ganhos secundários, digamos assim, que são as coisas que eu vou ganhando, me sentindo melhor comigo mesmo, tendo maior bem-estar, tendo uma melhor autoestima, conseguindo ter mais força, mais coragem para encarar as situações que me dão medo. Porque não é uma pílula mágica que eu tomo e eu não tenho mais medo de nada e viro um super-homem.
uma super mulher, uma mulher maravilha. Mas é um processo onde eu vou me fortalecendo a tal ponto que eu vou conseguindo encarar as minhas situações, e aí eu vou conseguindo trabalhar isso que às vezes o meu corpo está falando através desses sintomas, quando eu consigo expressar esses sentimentos e essas situações que talvez eu venha engolindo já há muitos anos, né? Então, realmente pode ser um movimento que seja muito enriquecedor para a sua vida, além de se libertar desses sintomas que de verdade são horríveis, né? O pessoal falando aqui, eu também fico assim. A Tati, né? Então, sofro de ansiedade, não consigo me livrar. Fico andando pela casa feito um zumbi à noite, não consigo dormir, a Lana dizendo, né? Então, gente, o pessoal falando aqui que é horrível. Fica aí um grande convite, né? Uma coisa assim, quando a gente tem um problema e ele não tem solução, ou a gente não sabe que existe uma solução, há um desespero, né? E é como se, meu Deus do céu, estou sofrendo com isso, não tenho o que fazer, não tem, é um problema sem solução, então acabou para mim. Agora, quando a gente tem um problema que a gente sabe qual é a solução, aí é a responsabilidade nossa de buscar. Então, tem um aspecto muito positivo nisso e tem um aspecto desafiador. Porque se vocês estão me ouvindo aqui, e aí eu não sei, aí é uma questão, às vezes, até de acreditar em mim ou não, né? Mas se vocês estão me ouvindo aqui e eu estou trazendo para vocês que existe solução, que eu não estou falando da boca para fora, porque de verdade eu acompanhei milhares de pessoas que tanto estavam apresentando essa situação, como conseguiram superá-la, e que existe um caminho, aí agora cai sobre nós a responsabilidade de buscar fazer o que de verdade vai resolver. Então, agora é como se a bola estivesse com vocês, né? Se agora você sabe que você está tendo um adoecimento emocional, que isso tem a ver com processos que você viveu ao longo da sua história de vida, como você tem feito a gestão dos seus sentimentos, das emoções, o que você tem falado para você mesmo, o que você tem pensado, e que existe um caminho, existe um processo que pode não só te ajudar a não ter mais isso, como a transformar a sua vida de uma forma positiva. Cabe a você decidir se você quer continuar com isso ou quer tomar uma atitude. E aí esse é o convite. Se você de verdade quiser tomar uma atitude sobre isso, eu posso sim te ajudar, como é o meu trabalho, eu faço isso praticamente todos os dias, e aí é só você me mandar um direct e a gente pode conversar melhor por lá, assim que terminar a nossa live. Pessoal, muita gente falando aqui do falta de ar, né? A Giovana tá dizendo, né? Acordo à noite com o coração disparado e com muito medo, fico tremendo, é muito ruim. Giovana, muita gente me relata isso, né? E às vezes aí eu até falo que a ansiedade ela tem a ver com, como eu falei, a gestão dos nossos pensamentos, aquilo que a gente fala pra gente mesmo, as coisas que a gente está vivendo lá atrás, né? Aí muita gente fala exatamente isso que você está relatando. Não, Pedro, mas eu não estava pensando em nada. Eu não estava fazendo nada, porque eu estava dormindo. E eu acordo já com esse desespero, com essa agonia, com o coração, com esse tremor, às vezes com essa sensação de que eu vou morrer. Então, como é que eu estava pensando em alguma coisa se eu estava dormindo? E esse é o grande ponto, né? Quando a nossa ansiedade, ela vai chegando no nível de adoecimento, e aí é como se a gente tivesse todo esse mecanismo de preservar a nossa vida, né, que é preparar o nosso organismo para lutar ou para fugir, e esse é o mecanismo que preservou a nossa vida e a nossa espécie durante milhares de anos. Mas quando a gente vai ficando num nível tão em desequilíbrio dessas questões, aonde às vezes esses gatilhos começam a disparar do nada. Então, do nada, eu posso estar numa boa e de repente me vem um ataque ali de ansiedade, um ataque de pânico de uma forma muito súbita. E às vezes até enquanto eu estou dormindo, né? Então, isso também é um sinal importante de você entender, de você saber ouvir que há um nível de adoecimento emocional aí que precisa de acompanhamento, que precisa de tratamento, né? Então,
uma grande parte é a gente saber ouvir o nosso corpo. Assim como é que eu tô seguindo aqui, eu já sei que... Deixa eu tentar voltar aqui pro início. Então, assim como... Quero perguntar para vocês aqui, até para a gente ter o nosso momento de interação também, depois eu tento voltar aqui. Quando a gente tem uma febre... Vamos lá, agora vocês estão perguntando para mim, agora eu quero perguntar um pouco para vocês. Quando a gente tem uma febre, é um sinal de quê quando a gente tem febre? Então, com certeza todo mundo aqui já teve alguma febre, né? Sabe o que é um sinal de alguma coisa quando a gente tem febre? Ó, não travou não, eu tô esperando vocês responderem. Quando a gente tem uma febre, que pode ser sinal de quê? Ah, a Karina aqui já mandou aqui. A Maria falou doença, a Karina falou infecção. Boa, Karina. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente está com uma febre, a febre, claro, pode ser sintoma de outras questões, mas quando a gente está com uma febre, é um sinal muito claro, né, que pode ser que a gente esteja com alguma infecção. Oi, Israel, beleza? Ele está falando aqui, o corpo tentando se defender, infecção, a Sandra comentando aqui que alguma coisa não está normal, gripe, legal. Boa, gente, tô vendo que vocês estão ligados aqui já respondendo, que bom, né? Então, foi muito importante a gente descobrir e entender que a febre pode ser um sinal de infecção. Muita gente falando a DAI, a SIDA, né, a Soares. Porque aí o que acontece? Quando a gente está com febre, a gente pode até... Qual que é a orientação ali? Se está com criança com febre, você toma ali um analgésico antitérmico. Antitérmico é justamente para diminuir ali a temperatura. Mas se a febre persistir por mais de 2 dias, é importante procurar um médico, não é isso? Então, exatamente, aqui a CGA tem um sinal de que tem algo errado no corpo. Então, é claro que é muito desagradável a gente sentir uma febre, né? Agora, entender que a febre é um sinal é muito importante. Porque a gente não vai ficar aqui tendo febre e tomando Tilenol até o resto da vida. Então, se a gente tem uma febre, o corpo tenta brigar ali. Às vezes a gente toma um antitérmico, se o corpo ganha a briga, em 2 dias a gente não tem mais febre e a gente não precisa tomar mais o Tilenol e aí o nosso organismo venceu a batalha, digamos assim, né? Agora, se eu tô tomando Tilenol, ele abaixa a febre, quando passa o horário do remédio, a febre volta mais forte. Passa o horário do remédio, a febre volta mais forte. O que a gente precisa fazer? A gente precisa ir lá no médico. Normalmente o médico, eu lembro disso nas vezes minha filha, por exemplo, que às vezes ficava com febre, né? Então, e aí o médico vai fazer o quê? Ele vai olhar se tem algum sinal de infecção. Ah, é uma infecção no ouvido? É na garganta? Vai olhar se tem infecção. Tem que saber se tem infecção mesmo, tem que olhar. E aí faz um tratamento para infecção. Né? A infecção é bacteriana, né? Então, tô falando aqui, gente, não sou médico, eu sou psicólogo, tá? Então quero deixar isso claro, mas eu tô dando um exemplo. Então aí a gente precisa o quê? Então tratar a infecção e aí a gente não tem mais febre. Por que eu tô falando isso tudo? Porque existem casos raros onde a pessoa tem uma infecção e não tem a febre. Ou seja, não tem esse aviso, né? A gente já entende a febre como um aviso. Aumenta a temperatura do nosso corpo para ver se o nosso sistema imunológico consegue debelar e matar aquelas bactérias ali.
Estou falando de forma bem geral, né? Mas a gente já entendeu que é um aviso do nosso corpo e a gente, então, quando persiste isso, a gente vai lá e busca um tratamento. E aí, às vezes, a gente tem que tomar um antibiótico, claro, com orientação médica e tudo mais. E aí a gente resolve. Por que eu estou falando isso? Porque todos esses sintomas que vocês estão descrevendo, né? Às vezes essa dor no peito, essa taquicardia, esses tremores, essas vezes crises de choro, coração muito acelerado. A gente tem relacionado à ansiedade uma infinidade de sintomas. Agora, o grande convite que eu faço a vocês aqui é para um entendimento que o que eu tô tendo, principalmente vários desses que vocês foram comentando aqui, é como se fosse uma febre, ou seja, é um aviso, é um sinal que o meu corpo tá dando que não tá bem, que alguma coisa não tá bem. E que, às vezes, é uma manifestação, de repente, do meu corpo tentar lidar com aquela situação, com aquele adoecimento, e que eu não estou conseguindo. Agora, infelizmente, o que acontece com esses avisos? A gente quer ficar tomando, a gente está tendo febre todo dia, e está querendo continuar tomando um Tilenol todo dia, para baixar a febre, sem entender que essa febre está querendo indicar para alguma coisa. Então, esses sintomas emocionais e, às vezes, esses sintomas físicos, se a gente entende como um sinal que está apontando para alguma coisa, a gente pode ter um resultado e uma recuperação muito mais rápida. E, às vezes, a gente não precisa esperar o negócio ficar muito mais complicado. Quero até contar uma coisa para vocês. Vou contar uma experiência que eu tive. Tava até falando outro dia, a gente tava falando da Páscoa, né? E aí eu falei no Fala Ansiedade da Páscoa, eu falei que teve uma vez que eu fui para Israel. Minha mãe é fã de Israel, e aí ela já tinha ido algumas vezes, conseguiu me convencer, e aí eu fui eu, minha mãe e meu irmão. E aí, assim, mais pro final da viagem, eu comecei a ficar com a garganta inflamada. E aí eu comecei a ficar com a garganta inflamada. E, claro, quando a gente está viajando, ainda mais num lugar distante, a minha mãe até ofereceu, não, toma algum negócio aqui, um anti-inflamatório. Eu tentei, sei lá, comer gengibre, mas não adiantou. E o problema é que aí eu comecei a minha garganta começou a infeccionar. O problema é que até a gente... eu já falei de outros problemas de garganta de entalar, né? Mas dessa vez não foi entalar, não. Dessa vez foi dor de garganta mesmo. E aí eu comecei a ficar com a garganta infeccionada, né? Primeiro inflamada. Então a garganta fica ali inflamada e aí você vê que tá toda vermelha, vai doendo para engolir. Só que aí eu acabei demorando muito. A gente foi tentando ver se melhorava, e aí não melhorou. E aí até em Israel, imagina, você conseguiu a consulta com um médico para tomar antibiótico. E aí até, eu não lembro até direito como é que foi. Eu sei que até eu conseguir uma consulta médica, a infecção da minha garganta foi ficando com um monte de placa, daquelas placas brancas que a gente vê ali, então vê que é uma infecção bacteriana mesmo, só que precisava de para tomar antibiótico você precisa de receita médica, e aí até eu conseguir um atendimento médico, sei lá, para o plano de saúde, eu não lembro bem, que isso tem mais de 10 anos, acho que foi em 2006, tem uns 14 anos isso. Eu sei que até eu conseguir tomar antibiótico, a minha garganta tava que era puro pus. Desculpa eu estar falando isso aqui, né? Mas a gente tá acostumado falando um monte de sintoma ruim, então vou falar aqui também. Minha garganta tava puro pus. E aí eu fui tomando antibiótico. Mesmo assim, eu tinha que tomar um antitérmico, porque eu dormia com febre. Teve uma hora que eu acordei, eu achei que já tinha passado as 12 horas. Acordei tendo calafrio, perguntei pro meu irmão, e tinha passado 1 hora só, e aí eu ia ver que ia demorar muito. Eu sei que porque demorou muito para eu conseguir um médico avaliar, ver que era pus, começar a tomar antibiótico.
Eu fiquei sofrendo pra caramba até uns 2, 3 dias, até o antibiótico começar a fazer efeito, e aí eu fui melhorando, e aí eu fiquei lá enfim, no hotel, na cama, suando frio. E por que eu tô dizendo isso? E aí depois, enfim, graças a Deus o antibiótico fez efeito e eu melhorei, fiquei bem, enfim, continuei a minha viagem. Agora eu perdi alguns dias ali, passando muito mal, porque eu demorei para buscar ajuda. Se a primeira vez eu tivesse visto, tivesse um primeiro sinalzinho de pus, tivesse ido no médico, mestre de vídeo, passado antibiótico, eu teria sofrido muito menos. Então o que acontece? Muita gente fica sofrendo muito mesmo com ansiedade durante anos. E aí eu vou falar uma coisa séria com vocês. Por que não procura ajuda adequada? Porque não fica enrolando para procurar um atendimento adequado, como eu fiquei lá. Aí a gente sempre tem uma explicação? Tem. Ah, mas é por causa disso, mas é porque eu estava viajando, mas é porque eu achei que ia melhorar, mas é porque eu nunca tenho dor de garganta, mas sei lá por quê, e eu achei que o gengibre e tal. A gente sempre tem um monte de justificativas que a gente dá pra gente mesmo. Mas a realidade mesmo é que enquanto a gente não procura um atendimento de verdade, e quanto mais a gente demora, mais a gente sofre, mais o problema aumenta. E aí dá mais trabalho, dói mais, até a gente conseguir resolver. E aí quando eu estava falando da garganta, foram alguns dias a mais. Tem muita gente que está sofrendo com ansiedade há anos a mais, né? Quero fazer uma outra pergunta aqui para vocês. Tem quantos anos... O pessoal comentou aqui, é muito ruim, né? Essa pandemia tá adoecendo tanta gente. Olha, eu já trabalho como terapeuta comunitário desde 2003, 2002 eu fiz a formação, 2003 eu me formei, então já tenho aqui 17 anos. Como psicólogo há 13 anos. Antes de qualquer coronavírus já tem gente sofrendo com ansiedade e muito. Claro que essa situação de agora pode ter agravado, pode ter aumentado o nível de ansiedade, de medo, enfim, né? Os sintomas podem ter se agravados, com certeza. Mas eu tenho certeza que não é de agora. Então eu quero até perguntar para vocês aqui, né? Tem quanto tempo que você vem sofrendo com esses sintomas? Tem quanto tempo? Porque teve uma vez que eu perguntei o tempo e o pessoal estava falando mais em anos do que em dias ou em meses. Alguns falavam 6 meses, 5 meses, mas a maioria era... A média ficou ali 5 anos, não sei quantos anos. Eu falando aqui há 2 anos. A Vânia aqui sofre há 15 anos, a Dai 2 anos. Um ano aqui, o Giovanni, né? A Amália, 9 anos. A Lari falou, comecei a sofrer com essa ansiedade há um mês. Bom, então tá vendo? Muita gente falando anos, a Lari falou um mês. Então o mês foi bem dentro dessa quarentena, né? A Karina gravou tem um mês e pouco, perdi meu pai, meu padrasto, né? Então também vem outras situações, né? A Dinil sofre há 4 anos, Carla 14 anos, Andréa 7 anos, a Vanessa aqui, verdade, Pedro, a minha 2 anos. Mais de 10 anos, 4 anos aqui, desde os 14, a Lana falou, hoje estou com 20, então 6 anos, né? A Tiffany 1 ano. A Sandra aqui tem 44, sofre de ansiedade desde os 13 anos. Uma conta rápida aqui, mais de 30 anos, né, Sandra? 4 meses, 1 ano, apareceu, tinha 21, tenho 22. Então, gente,
Primeiro, quero agradecer, vocês estão aqui na participação, a gente não está tendo nem delay, né? Não está dando nem tempo. Eu passo a pergunta, mal dá tempo de eu dar um gole de água. Um gole de água. Mas tá vendo como é que é uma situação difícil? E tá vendo como é que, de verdade, assim, não tô falando pra exagerar, não tô falando pra criar um problema pra vender uma solução. Antes fosse. Tô falando de verdade por isso aqui que a gente tá conversando aqui. A Vilmara aqui, mais de 5 anos, o Paulo. Se a gente fosse tirar uma média dos comentários que tá todo mundo vendo aqui, a média eu acho que fica para cima de 5 anos. E sinceramente, por ter acompanhado já tanta gente sofrendo com ansiedade, poxa, eu e vocês sabem o quanto que isso é doído, o quanto que isso é sofrido, o quanto que isso tira de vida, tira de bem-estar, de qualidade de vida, tira de possibilidade de, sei lá, de fazer mais, né, da sua vida, de poder ser mais feliz, de poder trabalhar, estudar mais, contribuir mais, se relacionar com as pessoas com quem você ama, ou estabelecer melhores relacionamentos. Então, gente, de verdade, agradeço aqui o depoimento de vocês, agradeço a abertura, a coragem de vocês aqui de vir, de se colocarem. Porque alguém que está acompanhando aqui a gente, está vendo isso, primeiro começa a perceber, nossa, então não sou só eu. Porque eu achava que às vezes isso aqui é só comigo. E eu começo a ver, nossa, tanto de gente aqui que está sofrendo o que eu sofro. E olha o tanto de tempo que estão sofrendo também. Agora, a boa notícia é que depois que a gente começa a conversar aqui, a gente começa a descobrir que a gente não precisa ficar vivendo isso a vida inteira. Obrigado, Vanessa, está dizendo que você está sendo verdadeiro, Pedro. Pois é. E tem coisas, né, como a gente fala, que tem coisas que quando a gente vê, a gente não consegue desver. Quando a gente... São dois lados muito fortes. Um lado de o quanto que é sofrido, que é paralisante, que é uma doença, como a colega falou, é grave, é gravíssimo, porque atrapalha a nossa vida inteira. E por outro lado, é possível se libertar, é muito bom se libertar disso. É muito bom perceber que às vezes eu desatando alguns nós da minha vida, trabalhando melhor meus sentimentos, minhas emoções, meus pensamentos. Porque do mesmo jeito que é algo que é tão paralisante ao ponto de parecer que não tem solução, quando eu começo a caminhar num rumo, numa direção mais positiva, é como se eu estivesse assim, morrendo afogado e alguém jogou uma boia. Qual que é o valor de uma boia se eu estou morrendo afogado? E às vezes, quando a gente está com uma situação emocional, acontece uma situação que não é só o problema de agora. Parece que vem uma nuvem negra que fecha o sol. Aqueles dias de chuva que pode ser meio-dia, solzão lá em cima, mas a nuvem fecha de um jeito que até o dia fica mais escuro. E a gente olha e fala, não tem um sol lá em cima. E o pior é que quando a gente está com um adoecimento emocional, às vezes a gente olha e fala, não tem um sol, nunca teve sol e nunca vai ter sol. Então, um dos sintomas é essa desesperança, essa sensação de que não tem jeito, nunca foi bom, não está sendo bom e nunca vai ser bom. E não tem solução. E essas horas talvez sejam uma das horas mais preocupantes, é uma das horas mais perigosas. Que aí, se é uma situação que é grave, é gravíssima. Porque, infelizmente, tem muita gente perdendo a vida, e às vezes até tirando a própria vida, por conta de adoecimentos emocionais. E como eu disse, um dos sintomas é esse da desesperança, de eu achar que não tem solução. E um outro sintoma bem comum é que uma paralisia. Não a paralisia física, mas uma paralisia comportamental, uma paralisia de atitude. É como se eu me congelasse, é como se eu travasse.
E aí eu travo, minha vida trava, tudo trava, e os sintomas meio que aumentam. É o que a gente vai vendo aqui. Quem está dizendo que já sofre isso há muitos anos, né? Às vezes, se você tomou um remédio ao longo desse período, você vê, melhorei um pouquinho, mas eu tiro o remédio e volta tudo. Ou às vezes antes era menos, aí foi piorando, foi piorando. Então, a gente talvez tenha que trabalhar com algumas questões, né? Trabalhar com informar as pessoas que existe sim um sol lá na frente, que existe sim um tratamento, que existe sim saída, que a saída ela pode ser inclusive muito mais fácil do que ficar vivendo do jeito que está agora, mas que a gente precisa vencer essa paralisia, essa paralisia de atitudes que me impede de agir para sair da situação. E, principalmente, e até num gancho aqui que a Tiffany está perguntando, então a ansiedade não tem cura? Tem, Tiffany. Tem sim. Um adoecimento emocional relacionado à ansiedade tem cura sim. Eu demorei anos para ter a coragem e a competência de chegar aqui em frente a vocês, em frente a qualquer pessoa e dizer que tem cura sim. Agora, não é através de remédio. O remédio, no máximo, ele controla quimicamente os meus sintomas. Pode ser uma ajuda? Pode. Porque na hora tá tão ruim que às vezes um remédio ele pode me ajudar. Mas a saída, e como é que eu vou me curar de um adoecimento emocional com ansiedade, tem a ver com eu encarar e eu me encarar. Encarar a minha vida, encarar e curar certas feridas da minha vida, da minha história, encarar como é que eu tô fazendo a gestão, como é que eu tô lidando com as minhas emoções, com os meus pensamentos, com o que eu fico imaginando. E um caminho que de verdade, o melhor caminho que eu conheço é você fazer um trabalho emocional. E quando você tem um acompanhamento de um profissional capacitado para te ajudar nessa jornada, você consegue cortar muito o caminho e encontrar essa autocura, como eu gosto de chamar. Porque é um processo que é importante que a gente entenda que é um processo nosso, a responsabilidade é nossa, a vida é nossa, as coisas que aconteceram a gente não escolheu. Não estou dizendo que a culpa é nossa da situação onde a gente parou, mas a responsabilidade de sair dessa situação é nossa. Não que a gente precise sair dela sozinho ou sozinha. Não que a gente esteja dando conta de sair sozinho ou sozinha. Então a gente pode ter sim um apoio, uma ajuda. Não quero ficar insistindo nisso, mas se você sinceramente acha que chegou a hora do chega, chegou a hora de cansou, e aí a Ju tá dizendo aqui, joguei fora os remédios. Olha, Ju, não é por aí, tá? Porque eu tô dizendo isso também é uma grande responsabilidade. Se você começou a tomar remédio, se você tá tomando remédio com orientação médica, você deve retirar os remédios só com orientação médica. O plano, como eu disse aqui, se você chegou no momento de chega, terminando essa live aqui, você me manda um direct e eu posso te passar alguma instrução aqui do que pode fazer, de como é que eu posso te ajudar. Falando em quem está tomando remédio aqui. Se você está tomando remédio aqui para ansiedade, eu vou falar exatamente o que eu falo para as pessoas que eu atendo. Então, isso aqui é um ponto importante, tá, gente? Porque senão vocês vão falar, eu vi a live do Pedro, ele falou que não cura com remédio, e eu parei de tomar remédio, agora eu tô pior ainda. Então, estamos aqui no finalzinho, vou deixar esse último esclarecimento importante para você que está tomando remédio. Espero que tenha sido um médico que receitou. Se você está tomando um remédio com orientação médica, não pare de tomar de forma abrupta. O que eu falo com os meus clientes, com os meus pacientes, com as pessoas que fazem curso, treinamento comigo? Vou falar exatamente o que eu falo para vocês aqui. Se você está tomando remédio, siga exatamente a orientação do seu médico
Vamos começar aqui com o processo terapêutico. A gente vai trabalhando aqui seus sentimentos, suas emoções, a gente vai desatar esses nós emocionais que estão causando a sua ansiedade. A gente vai fazer uma gestão aqui dos seus pensamentos, das suas emoções, como é que você vai trabalhando isso? Porque você acha que está sendo controlado pelos pensamentos. Então, como é que a gente vai fazer no caminho inverso? Como é que eu vou aprendendo a lidar melhor com meus sentimentos, com as minhas emoções, com as minhas feridas emocionais? E aí você vai perceber que quando você vai tratando as causas, você vai se sentindo melhor. E quando você vai se sentindo melhor, aí você vai voltar lá no seu médico e vai falar: comecei a terapia, comecei isso, comecei aquilo, tô me sentindo melhor. E agora, doutor, qual é a orientação? Seu médico provavelmente vai falar: agora tá na hora da gente começar o desmame. A gente vai começar agora a, aos poucos, retirar o remédio. O médico vai falar isso. Então, você vai seguir a orientação médica. O médico vai retirando o remédio. O ideal é que você continue no processo terapêutico. E aí você vai se sentindo cada vez mais forte, cada vez melhor. Não de fora para dentro por causa do remédio, mas de dentro para fora. E aí você vai se sentindo melhor. Até a orientação é o seguinte: até o médico prescreveu ali um tempo de desmame, você parou de tomar o remédio. Aí é o teste. Aí é o grande teste, depois que você, com orientação médica e com acompanhamento psicológico, já foi se sentindo bem, pronto. Agora chegou o momento que com o médico orientou que eu parei. O médico orientou para eu parar. Aí eu parei com a orientação médica e a gente ainda tem agora a prova final. Será que eu estou bem mesmo ou só foi o remédio que eu estou... Porque muita gente se confunde. Acha que melhorou e na verdade é só o remédio. Tira, volta tudo e volta pior. É por isso que eu tô com todo cuidado aqui, para não falar: o Pedro falou que não é com remédio que cura, vamos jogar esse remédio fora, taca fogo. Porque se você tira de uma vez, isso pode ser inclusive muito perigoso também. Você não deve nem tomar remédio sem a orientação médica, nunca tome da vizinha, da mãe, da tia. Não faça isso, por favor. A Alessandra está perguntando aqui: posso lhe chamar no direct depois? Pode sim, Alessandra. Você, quem quiser, manda uma mensagem no direct assim que a gente terminar aqui. Tá? Mas então, não tome remédio sem orientação médica e não retire o remédio sem orientação médica. Porque só o médico vai saber exatamente como fazer isso, como retirando. Você estando bem, a prova final é: pronto, agora eu não estou tomando mais. A gente continua ainda no processo terapêutico para ter a certeza que você está bem. Poxa, Pedro, estou bem, muito obrigado. Estou descobrindo uma nova vida. E aí, desse jeito, é que eu me liberto dos remédios. Não é atropelando, não é tomando um aqui depois desistindo, depois voltando tudo, não é seguindo algo que não foi com uma orientação médica. Então, espero que tenha entendido, né, que a gente tenha ficado entendido aqui em relação a isso, porque isso é muito sério e o que eu falo aqui de verdade, eu falo com... Eu sei a responsabilidade que é falar, mas eu também sei a responsabilidade que é não falar. E às vezes até me fico meio sério aqui, então desculpa, mas eu gosto muito de tratar também com leveza, com humor, com amor. Quem já me conhece aqui já sabe, mas é que às vezes quando a gente vai entrando nesse assunto, a coisa vai ficando séria. Não, psicólogo não pode receitar remédio. Então o remédio é só o médico que receita. O médico especialista nessa área de remédios relacionados a questões emocionais é o psiquiatra. Muita gente confunde psiquiatra com psicólogo. O psiquiatra é um médico que fez residência em psiquiatria. E o psicólogo é quem estudou psicologia e aí se formou como psicólogo. No mínimo 5 anos psicologia e de repente depois várias outras pós-graduação que a gente vai fazendo por aí, né? Gente, terminando aqui, a gente tem os últimos 5 minutinhos. A Amanda está dizendo exatamente o que o meu psiquiatra falou. Legal. Gente, eu vou me empolgando aqui. Eu sei que ficou um monte de comentário, um monte de pergunta. Cada plantão que eu faço, a única certeza que eu tenho é que a gente precisa ter mais plantões. E a gente vai ter mais plantões. Agradeço a audiência, a paciência de vocês. A gente tem mais 5 minutinhos, que é uma coisa que eu estou gostando de fazer, para que a gente
fortaleça o nosso aprendizado. A gente não está aqui de bobeira, tenho certeza que vocês não estão aqui de bobeira também, estão aqui para tirar algo de positivo, estão aqui para se sentirem melhores, mais fortes, conseguindo superar esses desafios emocionais, conseguindo superar os desafios da vida e estando mais fortes para encarar a vida. E essa o meu desejo para todos vocês, essa é a minha intenção quando eu entro aqui, como é que a gente vai poder ajudar o máximo possível. E agora eu quero perguntar para vocês, o que você tirou de positivo dessa nossa conversa de hoje? Você tirou algum aprendizado? Você tirou alguma coisa que valeu a pena passar aqui essa live aqui com a gente? A Tiffany falou, pois a doutora falou que não sabia mais de remédio para me tomar, que só o psicólogo podia passar. Tiffany, ela deve ter falado que só o psiquiatra podia passar, né? O psiquiatra é um médico também que fez residência em psiquiatria. O psicólogo, ele fez psicologia e nenhum psicólogo, a gente não pode receitar remédio, tá? Gente, nos minutinhos finais, me fala aí, o que você tirou de bom dessa live de hoje? Teve algum aprendizado? Eu vou, ao encerrar aqui, eu vou tirar um print aqui da fotinho que aparece aqui para mim, vou postar no meu feed, porque é muito importante para mim saber se foi positivo para vocês, se vocês aprenderam alguma coisa com essa live de hoje, se eu preciso melhorar, o que eu posso melhorar, como é que eu posso talvez melhorar, como é que eu falo, o que eu falo. E quando vocês falam, poxa, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo, aí vocês me dão uma indicação de que, poxa, então estou no caminho, devo continuar, né? Então, se você puder comentar aqui, a gente ainda tem uns minutinhos, eu vou ficar muito feliz se você comentar alguma coisa, mais especificamente, o que você tirou de bom dessa nossa conversa de hoje. E depois, se você puder comentar lá no post que eu vou colocar, me ajuda muito, ajuda outras pessoas também a perceberem que é difícil, mas que existe uma saída sim, e que a gente às vezes junto pode conseguir superar isso de uma forma melhor. Pessoal falando que sim, bastante, foi ótimo. A Amanda tá dizendo, a esperança e a fé que essas crises têm cura, basta eu querer me ajudar. Uau, Amanda! Ótima reflexão, de verdade, porque tudo começa com esse movimento nosso. Então, é o que você falou, basta eu querer me ajudar. Não é uma coisa, não é um passe de mágica, mas com certeza é muito melhor, é um caminho muito melhor e mais rápido. Pode ser até agradável, pode ser até divertido essa nossa saída, que tem a ver com a gente se descobrir, se redescobrir. Melhorar nossa relação com a gente mesmo, com a nossa autoestima, a nossa relação com o mundo. Então pode ser uma jornada de verdade fantástica. Se o adoecimento emocional talvez não tenha algo pior, o autoconhecimento e a saída desses processos, eu acho que talvez também não tenha algo melhor. Porque tem a ver com a gente encarar a gente de verdade quem a gente é. Como se a gente estivesse achando um patinho feio a vida inteira, sem saber que a gente é um cisne. Que pode muito mais até, né? Pelo menos nessa metáfora do patinho feio, que às vezes talvez muito mais bonito, pode voar, pode fazer um monte de coisa, e a gente tá se sentindo mal achando um patinho feio. A gente tá se achando um patinho, uma patinha feia. Na verdade, a gente talvez seja um belo cisne. Se a gente for extrapolar essa metáfora do patinho feio, né? A Paula dizendo que aprendi que podemos. A Ju tá falando também esclarecedor, que bom, valeu, gente. Sandra, que bom. Legal, Ju. Eu sei que ficou algumas perguntas aí que não deu para responder. Às vezes vai passando, eu vou me perdendo aqui, mas tamo junto. Que bom, você se sente bem. Aqui, aprendi que podemos melhorar. Você sabe muito bem esclarecer as coisas, basta a gente querer se ajudar. Legal, Paula. É importante que a gente procure algo para ocupar a mente, né? Legal, acalmou muito. A Maria, quando terá outra live? Maria, eu não decidi o tema ainda, mas
tá quase tudo certo que a gente vai ter o nosso Fala Ansiedade amanhã temático às 8 da noite, tá? Eu falei no último plantão do... Eita, faltam 20 minutos aqui. Eu falei do plantão que a gente vai ter uma nova linha editorial, que é o podcast Chega de Crise. A gente está se organizando para fazer uma estreia bem legal, vai ser a estreia semana que vem, mas amanhã à noite eu acho que a gente vai ter um podcast, o Fala Ansiedade, à noite. Gente, muito obrigado. Depois você deixa o seu comentário no post. Beijo para vocês. Até a próxima.